Prontinho, gravando novamente. Vamos lá então, né? Depois de uma respiradinha aí. A gente estava falando até o momento de matrizes, tudo bem? A gente vai agora trabalhar, na verdade, com o conceito de vetores, que nós já vimos, e também com o conceito de matrizes para representar várias strings, né? Que é o assunto agora, esse novo tópico. Bem, não vou ficar nem me delongando em detalhes aqui, mas olha só. A gente precisa, antes de qualquer coisa, entender o que são as strings. Como eu já tinha conversado com vocês um pouquinho antes, né? Os tipos primitivos em C não permitem que a gente consiga representar um conjunto de letras de uma forma direta. Ou seja, a gente não consegue representar através de um tipo primitivo disponível na linguagem uma cadeia de caracteres, uma palavra, uma frase, um conjunto de várias letrinhas. Tudo bem? Para isso, existe então esse conceito de string, que permite que a gente consiga representar uma cadeia de caracteres. De que forma que essa cadeia de caracteres é tratada? A gente trata essa cadeia no formato de um vetor de caracteres. Só que agora a gente tem umas características diferentes, que a gente já vai ver. Tudo bem? Com isso, a gente consegue então ler uma palavra, um conjunto de letras, sem a necessidade de ler posição a posição. Em outras palavras, imagine que a gente estou pedindo, por exemplo, o nome completo do usuário. Se a gente for tratar o vetor de caractere como apenas um vetor de caractere, se eu fosse, por exemplo, fornecer o meu nome, eu teria que fazer 5 operações. Primeiro digitar a letra J, depois digitar a letra O, depois digitar a letra I, depois digitar a letra C e depois digitar a letra E. Então, assim, não é cabível, né? A gente quer que o usuário digite o nome completo, mesmo que seja só o primeiro nome, é o nome completo, mas que ele digite tudo, uma interação só. Digitou o nome, deu Enter, eu pego aquele conjunto de caracteres e trato como uma única variável, como uma única string. Tudo bem? Essa é a proposta. Quando a gente está fazendo manipulações com string, vocês vão ver que tem alguns operadores que meio que deixam de funcionar. Por exemplo, atribuição, que a gente fazia de um único caractere, ou float ou int, utilizando o operador igual. A gente não consegue mais fazer isso com strings. Por quê? Porque as strings elas não estão representadas em apenas uma única posição de memória. Como é um conjunto de caracteres, ele utiliza um conjunto de posições que armazenam em cada uma delas um caractere, mas é tratado de uma forma geral. Tudo bem? Um vetorzão. Para isso, existe uma biblioteca que é a string.h, bem, o próprio nome já diz pra gente, né? Que define funções específicas de manipulação de string. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma cópia de string, se eu quero fazer comparação de string, se eu quero fazer, por exemplo, junção de strings também, existem funções específicas definidas dentro dessa biblioteca que permitem que a gente já utilize, ao invés de ter que ficar fazendo todo o tratamento específico. Tudo bem? E um detalhe que a gente já estava conversando sobre e que é muito importante é que o final de qualquer string vai ter um /0. Esse /0 ele ocupa um localzinho de memória, tudo bem? Ele define o fim da string. Só que, quando o usuário for digitar o nome, por exemplo, ele precisa colocar o /0 indicando que acabou ali? Não. Esse tratamento é feito automaticamente. Se a gente tentar recuperar, por exemplo, o nome que o usuário digitou para colocar na tela, vai aparecer o /0? Não vai aparecer. É só uma codificação que foi padronizada na utilização de string para sinalizar que, olha, eu posso ter disponível, por exemplo, 100 posições para ser preenchidas com o nome do usuário, mas ele usou só 5. Para a gente não ficar colocando lixo de memória na tela, ele vai fazer o quê? Ele vai só apresentar os caracteres até ele encontrar o /0. Tem outra situação também. Se eu quiser saber quantos caracteres estão sendo utilizados, por exemplo, eu criei um vetor de novo de 100 posições, mas eu coloquei o meu nome lá, Joyce. Está usando só 5. Tem uma funçãozinha que é o strlen, que a gente já vai ver, que retorna a quantidade de letras da string. Ele não considera o /0.
O barra zero é só um delimitador de finalização. Tudo bem? Aí vem a primeira questão, né? Tá bem, eu quero utilizar uma string, eu quero ler um nome. Como que eu faço para representar um conjunto de caracteres? Pessoal, é um vetor. Nada mais não tem nada de diferente. Se vocês derem uma percebida aqui no padrãozinho de criação, é a mesma coisa de criação de vetor, só que é um vetor de char. O tipo, que é char, o nome da string, que é o identificador da variável, e dentro de colchetinhos eu coloco o número máximo de caracteres que a gente vai trabalhar. Não se esqueçam que o barra zero ocupa um espaço também. Então, se eu quero colocar o meu nome e tratar como uma string, eu preciso de 6 posições. Um para o J, depois outro para o O, para o I, para o C, para o E, são 5. Mais o barra zero, 6 posições. Tudo bem? Nesse exemplo aqui, por exemplo, é sacanagem, né? Mas nesse exemplo aqui, se eu declarar um char nome 50, nesse caso eu posso colocar um nome de no máximo 49 letras. Por quê? Ah, deixou de existir uma posição? Não, é porque eu tenho que me preocupar com o barra zero. Tudo bem? Se eu criei aqui essa minha string para representar o nome de uma cidade, nesse caso eu posso ter uma cidade com no máximo 19 caracteres. Ok? O barra zero a gente não vê, mas ele existe. E olha só, esse exemplo eu acho que fica um pouco mais claro. Se eu quiser, por exemplo, né, atribuir um valor para uma string. Primeira coisa, se eu vou armazenar, eu preciso de um local para armazenar. Então, a primeira coisa é fazer a declaração da string, que seria, se eu só colocasse um ponto e vírgula aqui, seria só a declaração. Char, nome, com 10 posições. Então, daqui eu já sei que, como eu declarei com 10 posições, eu posso colocar um nome com no máximo 9 caracteres. Tudo bem? Maria aqui tem 5, né? Mas o barra 0, 6, beleza. Já dá aqui. O que acontece de fato na memória? Essa minha string, ela não deixa de ser um vetor. Então, olha a representação. Eu tenho um vetor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Ok? Os índices de cada uma dessas posições continuam no mesmo esquema. Começa em 0, como tem 10, vai terminar em 9. Só que nesse caso específico, o nome que eu estou armazenando não está preenchendo todas as posições do vetor. Tudo bem? Todas as posições da string. O que vai acontecer? A gente vai ver que tem uma forma para isso também, né? A gente começa a preencher a partir da primeira posição. Então, se eu tenho Maria, eu tenho 5 caracteres diferentes. Eu vou colocar o M na primeira e vai sendo na sequência. Depois o A, o R, o I, o A. Se a gente tratou isso como um todo, né? Eu não fui fazendo M, depois o A e depois o R em leituras diferentes. Ele vai colocar o quê? Olha o barra 0 aqui, na última posição. Dessa forma, o nosso programa, né, a nossa codificação, a nossa manipulação, consegue identificar que, quando eu quiser pegar o conteúdo da minha string nome, ele não precisa considerar o conteúdo que, na verdade, nem existe nas demais posições. Tudo bem? Ele vai apresentar só para mim o quê? Maria. O barra 0 foi utilizado? Foi. Ele foi utilizado para saber quanto que ele para, mas não é apresentado na tela. Ok? Então, a criação é no formato de um vetor. A gente começa a trabalhar agora com um parzinho de aspas dupla agora. Percebam que quando a gente estava trabalhando com caractere era aspas simples. Para string é aspas dupla. Se a gente quer representar um nome com N caracteres, né, que é o que a gente tem aqui embaixo, é necessário que a gente crie um vetor com N caracteres mais 1. Porque esse mais 1 é o barra 0, que representa um caractere também. Tudo bem? Professora, eu tenho uma dúvida. Sim. Cada tipo primitivo tem tipo um limite de quantos valores você pode colocar nele. Por exemplo, o int, se eu não me engano, é 255, né? Números possíveis que você pode guardar. É o Mas e char? intervalo, né? O intervalo de É o valores. intervalo que Tá. dá. Isso. Tanto para baixo quanto para cima.
Mas e com letra? Tipo, e com string e vetor? Tem um limite de quanto eu posso usar de memória para isso? Você está dizendo em relação ao tamanho que a gente está especificando aqui? Isso. Nesse caso, Ângelo, vai depender muito do que você tem de RAM disponível. Não existe uma padronização de limitação aí, de olha, eu posso utilizar no máximo tantos caracteres. Mas o que vai acontecer? Quando a gente determina, né, tô falando para você, mas estou pensando que está fazendo sentido, aí um sequenciamento lógico. Olha só, quando a gente define um vetor, a dimensão dele tem que ser um inteiro. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Se a gente consegue, o maior inteiro que a gente consegue representar, por exemplo, numa arquitetura é 25, eu não lembro exatamente o valor, mas vamos supor que é 25.500. Nesse caso, eu não consigo, o meu computador não consegue, ele não tem o suficiente para reconhecer o valor 100.000, por exemplo. Se ele não consegue identificar o inteiro, a gente não consegue representar uma dimensão que utilize o inteiro que ele não reconhece. Então, acaba que tem uma limitação. Vai ser a limitação do inteiro que você consegue representar no seu computador. Ficou claro? Ficou claro. Mas agora tem outra pergunta, já que você falou isso. Se, se a gente tem essa limitação na memória sobre os números inteiros, e os programas de computador que trabalham com números na casa dos milhões, por exemplo, como é que eles são mostrados e trabalhados? Daí, eu queria até uma outra coisa que eu ia falar para vocês agora, Ângelo, que depende muito de arquitetura, né? Porque, por exemplo, essa representação de 25 e um tantão, que é o maior inteiro que a gente consegue representar, ele não é fixo. Depende de o tamanho da palavra da sua arquitetura, depende de outras modificações dentro do hardware mesmo, né? O funcionamento do seu hardware aí, de, sei lá, barramento, várias coisas, né? Para essa representação, se é 32 ou 64 bits. O que pode acontecer é a gente ter uma representação de valores meio que divididos, né? Quando a gente começa a trabalhar com valores muito altos, inteiros muito altos, a gente passa a ter uma representação que é a notação científica. Então, acaba tendo uma certa aproximação quando são valores muito altos ou valores muito baixos. Não sei se vocês lembram disso, da notação científica. Se eu tivesse, por exemplo, o valor... vou colocar float aqui. E se fosse 0,00000000001. Vamos supor que eu tenho 16 zeros. Ao invés de eu representar nesse formato mesmo, né, com esse monte de zero, a gente pode representar como 1 vezes 10 a menos 16. Então, a gente começa a ter umas representações de dados de uma forma diferente. Ele continua tendo um valor numérico, um significado numérico, mas o tipo de representação é um pouco modificado. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem sim, professora, tudo bem. Então, Obrigadão. vai começar a ter essa modificação de representação. Ok? Mas vamos lá então. Pessoal, se tiver dúvida, por favor, me pare. Se tiver aí pesado, vocês me falam também. Então, eu vou fazer o seguinte de novo, né? Eu vou propor de blocos com vocês, porque não faz sentido a gente ficar só vendo slide, sendo que é programação. Vamos ver um exemplinho aqui. Só criar um outro arquivo. E LP1, hoje é dia 21/10, esse é o arquivo 3. Ponto C. Vou criar aqui, então, colocar as minhas bibliotecas. Provavelmente a gente vai trabalhar com printf scanf, preciso então do stdio.h. E agora a gente passa a trabalhar com as nossas strings, string.h. A estruturação do programa continua a mesma coisa, né? Nós temos a main, que é a nossa função principal. Provavelmente na semana que vem a gente vai ter outras funções além da main, que a gente começa a trabalhar com esse conceito de funções. Eu acho que a próxima é a outra, não lembro. Enfim, vamos bem simplesinho então. Primeira coisa, eu quero representar um nome, tudo bem? Quero representar uma palavra aí. Se eu colocar só um char, palavra, eu consigo representar apenas um caractere, apenas uma letra. Mas não é isso que eu quero. Se eu quiser, por exemplo, eu quero uma palavra que vai poder ter no máximo, vou colocar pequenininho porque tem uns erros que eu quero forçar a dar. No máximo 10 letras. Então, eu vou criar aqui com 11 posições. Por quê? Eu continuo tendo 11 posições. Os índices variam de 0 a 10.
E aqui eu estou garantindo que, olha, mais uma posição para armazenar o /0, que é de finalização. Tudo bem? Aí, na sequência, o que eu poderia pensar, né? Vou colocar um printf aqui para o usuário para, olha, digite sua palavra. Sua palavra, a gente depois vê com frases também. E aí vem a questão da leitura, né? scanf. E a primeira coisa, a gente utilizava %C para um caractere, %F para um float, %D ou %I para um inteiro. Agora nós estamos trabalhando com um vetor de char, só que tem o significado, está assumindo o significado de uma string. Por indução, eu poderia colocar um %S aqui. Ele vai funcionar, mas tem uns problemas. Só quero mostrar para vocês. %S. E agora vem a questão. Em qual local de memória que eu quero colocar? Eu quero colocar na palavra 0. Vocês percebem um erro que eu estou cometendo aqui? Eu estou falando que é uma string que vai ser colocado em um único local de memória, que é a palavra na primeira posição. Na verdade, tem 2 erros aqui. Primeiro, eu não consigo armazenar uma palavra inteira em uma única posição, porque uma palavra é composta de várias letras. Então, olha, não dá para colocar, teria que colocar na palavra inteira, e é justamente isso. Não precisa mais de posição. E além disso, não precisa mais do e-comercial, por quê? Porque a palavra como um todo, ela não está especificando um único endereço de memória, mas um conjunto de endereço de memória. É o conjunto dessas 11 posições de memória capazes de armazenar cada uma um caractere diferente. Tudo bem? Então, tem umas diferencinhas aqui, né? Surgiram outras coisas. A gente sempre colocava o e-comercial quando era um vetor. A gente sempre associava com uma posição específica. Não tem posição específica e a gente está associando agora o conjunto de todas as posições que estão dentro, que estão contidas nessa minha variável, nesse meu vetor. Tudo bem? Deixa eu voltar só para... Tranquilo até aqui? Tem alguns probleminhas ali, pessoal, já vou mostrar para vocês. Só pra gente ver o... Marcelo, tô vendo que você tá digitando, eu já volto aqui para verificar. Mas só pra gente completar esse passo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um printf para apresentar a palavra que foi lida. Então, ó, a palavra que foi lida é uma string, vou colocar o %S, vou dar um /n só para não ficar grudadinho, e eu vou apresentar a palavra como um todo. Novamente, não tem posição aqui. O printf já não tinha o e-comercial, né? Mas nós estamos tirando a posição dali, porque eu quero tudo. Tudo bem? Marcelo, ninguém digita o /0, ele já vai ser colocado automaticamente na string. Ele identifica quais são os caracteres que foram digitados, coloca cada um a partir da primeira posição nas posições seguintes e quando ele verifica acabou, coloca o /0. Só para indicar, tá acabando aqui a string. Então, é uma manipulação que é feita automaticamente no compilador do C, tudo bem? Mas é necessário que a gente saiba que tem um /0 ali. Ok? Não sei se ficou claro. Maravilha. Deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar para executar aqui. E eu vou colocar, qual que é a sua palavra? Vai ser Joyce. Olha só. Digitei tudo, não precisei colocar J, O, I, C, E, não, coloquei tudo junto. E a palavra que foi lida foi Joyce. Mas eu quero mostrar um problema que pode acontecer. Vamos supor que a palavra que eu vou digitar é paralelepípedo. Quantas letras tem? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Olha só o que acontece. Na verdade, ele até indicou que tem um problema ali. Ele leu a palavra, ele armazenou a palavra, ele buscou a palavra inteira, só que tem um problema. A gente fez, olha, 2, 4, 6, 8, 10. Até o pi, ele está armazenando corretamente, porque as posições existem para serem preenchidas. Essas
quatro letrinhas aqui estão armazenadas em um local que não foi alocado para ser armazenado, para ser preenchido. O que pode acontecer? A gente pode estar acessando um local de memória que estava armazenando algum outro dado importante e a gente acabou de perder. Vocês percebem que... Ai, mas sempre acontece isso, Joyce? Não sei, né? Pode acontecer nos programinhas pequenos. Mas quando a gente tem programas que está usando um nível de processamento muito alto, vocês percebem que a chance de dar problema, de dar meleca é muito maior? A gente tá assim, tá na sorte. Deixa eu ver se eu vou dar sorte de... A primeira sorte é não extrapolar o número de caracteres. E a segunda sorte é que se extrapolar, que ele não vai pegar nenhuma posição que está sendo utilizada, nenhum local de memória que está sendo utilizado. Então, não, nós não podemos confiar na sorte, né? Lei de Murphy. Bruno, obrigada. Vamos ver o que acontece. Tem outro problema ainda com o porcento S. Olha o que acontece. Depois do espaço, ele... Ah, mas está com mais letras, é por isso. Não, depois do espaço ele não considera como porcento S. Ana Maria daria para a gente armazenar no nosso vetor. E aí vem duas coisas que a gente vai resolver agora. Então, primeiro, vou me preocupar primeiro na verdade, já vai resolver os dois problemas. O scanf, ele funciona com string? Funciona. Só que a especificação do tipo, aqui dentro das aspas, a gente vai ter que montar uma expressão regular para dizer o quanto eu posso aceitar e até quando eu aceito. Tudo bem? De que forma? Pessoal, abram a mente agora, não fiquem desesperados, tá bem? Porque vai aparecer uma codificação que é feinha ali, mas vamos entender o significado. Primeiro, dentro do scanf, a gente está sinalizando que, olha, eu vou ler alguma coisa. Tudo bem? Deem uma olhadinha na string que a gente criou. Nós criamos com 11 posições. Qual é o máximo, então, que a gente pode ler, se eu criei com 11? Isso mesmo, Mariana, isso mesmo, Matheus. Então, a primeira coisa, olha, leia no máximo 10 caracteres. Tudo bem? É a primeira coisa. Só que, além disso, eu preciso indicar uma coisa. Eu quero que a leitura pare quando o que foi digitado. Quando a gente está trabalhando com os nossos programas, pode ser com inteiro, float, caractere, independente do que. A gente tem o costume a gente digita o valor e dá Enter. Aí vai pro próximo, digita um valor e dá Enter. Então, de uma forma geral, eu estou falando, olha, eu quero que considere no máximo 10 caracteres. E a entrada vai acontecer quando a gente der o quê? /N. Então, é isso que eu vou especificar aqui. Leia no máximo 10 caracteres até que seja dado, até que você encontre um /N. Ah, nem é tão feio assim, né? É que mudou de 1% C, 1% D, 1% F para essa expressão. É um pouquinho diferente, mas ele consegue entender. Ele passa a entender que o caractere espaço pode ser armazenado também. Vou colocar para executar só para a gente ver. Palavra. Então, vamos dos mais simples, né? Ana. Leu bonitinho. Paralelepípedo. Olha só, é uma palavra só. Só que a entrada do usuário tem mais do que 10 caracteres, que é o que eu consigo armazenar. Ele até aceita o usuário digitar, mas ele não armazena tudo. Tá respeitando, então, o espaço que eu tenho disponível. Tudo bem? E agora, Ana Maria. Agora a gente está representando o espaço também. Se tivesse agora... Ana Mariana. 4, 5, 6, 7, 8. Ele não pegou o Azinho final, por quê? Porque agora nós temos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres e tem um último ali, que é o /0. O /0, ele não está digitado na tela, ele não está escrito na tela, mas ele está no armazenamento. Tudo bem? Deixa eu só mostrar outra coisa para vocês.
Se eu quisesse, por exemplo, o scanf que quando ele encontrasse, sei lá, um W, ele parasse ele desconsiderasse, né, o restante. Digite a palavra, vamos supor que é Ana Mariana, Ana, o Ariana. Ai, tem que ser W minúsculo, né? O Ariana, sei lá, escrevi errado. Ele pega só o Ana, por quê? Eu continuo dando a entrada pelo teclado, utilizando o Enter para sinalizar que eu finalizei a escrita. Mas quando a gente está trabalhando com scanf de string, o caractere que vem aqui dentro dos colchetes, depois do circunflexo, ele indica que, olha, quando você encontrar esse caractere, você desconsidera o restante. Tudo bem? Se eu deixasse assim e colocasse o meu a primeira regra vai ser o quê? A quantidade máxima de caracteres que ele tem de espaço que ele tem para armazenar. E a segunda restrição seria o quê? O caractere que a gente identificou, que a gente especificou como o finalizador de leitura. O finalizador, na verdade, de consideração, né? Até onde ele considera. Tudo bem? Deixa eu voltar. Hífen. O hífen é um caractere também. Ele vai aceitar, Bruno. Deixa eu ver. Mas calma aí. Por que a senhora colocou ali que até ele, né, ele vai ler 10 letras até parar no W maiúsculo? Ele não para a digitação, ele passa a desconsiderar quando ele encontra esse caractere. Mas você escreveu com W minúsculo e mesmo assim não desconsiderou. Ele desconsiderou. Peraí, isso é maiúsculo ou minúsculo? Aqui da minha tela parece que é maiúsculo. É minúsculo. Olha só, eu coloquei o minúsculo ali. Se eu colocar, por exemplo, maiúsculo agora. É verdade, é menorzinho. Coloquei o maiúsculo agora. Qualquer coisa, se eu colocar W, ele aceitou tudo. Mas se agora o W fosse maiúsculo, aí ele para. Entendi. Tá bem? A pergunta do Bruno. Ana traço Maria. Ele considera também. Se fosse underline, dá também. Se eu colocar, sei lá, qualquer caractere, né? Ai, o porcento que vai dar problema. Porcento ele vai encontrar um probleminha porque é uma certa... É utilizado como um certo separador, né? Mas ponto, sei lá, arroba. O arroba não deu. Eu vou aumentar aqui para 21, só pra gente ver. Ai, gente, meu CodeBlocks deu pepino. Eu não sei saber. Só um minuto. Vamos lá. Deixa eu só abrir. LP1. Tá aqui. Maravilha. Mas se fosse, por exemplo, 21, aqui muda para 20. Se fosse para digitar um e-mail, por exemplo, né? Ele aceita também. De novo, né? Foi mais do que o número de caracteres, aí ele cortou. Bem, eu acho que é só o porcento mesmo, que o e-comercial provavelmente vai dar problema. Caracteres especiais aí que são utilizados na própria codificação, ele dá problema. Tudo bem? A pergunta cadê o... Renan, é isso mesmo, que são as expressões regulares. Regex, né? Marcos, dá para utilizar o FGTS também. Se eu não me engano, nesse FGTS ele especifica a quantidade de caracteres também. Eu não tô lembrada da... Deixa eu ver se ele vai apresentar para mim no CodeBlocks. Da ordem dos argumentos. É isso mesmo, olha. É a string que você vai ler, a quantidade de caracteres e a forma de entrada, né? Se eu não me engano, para fazer a leitura com FGTS, você colocaria, então, você está lendo na palavra, no máximo 20 caracteres, e se eu não me engano, é o stdin aqui. Por quê? As funções
começam com esse Finho, geralmente são funções relativas à manipulação de arquivos, que é do file. A gente vai chegar a ver isso, que tem até uma funçãozinha que é o scanf e tem o printf, que é o que? Scanf sem nada, é leitura do teclado. O scanf, que tem o Finho aqui, é para você ler a partir de um arquivo, pode ser um arquivo de texto, por exemplo. E a mesma coisa, o printf normal, sem o Finho na frente, está escrevendo na tela, no monitor, né? No console. Quando tem o ele vai escrever em um arquivo. Ele vai escrever em algum outro dispositivo. Pode ser um arquivo, pode mandar para outro lugar. Enfim, você está abrindo como se fosse uma via de comunicação que não são os padrões. Não é o teclado, não é o monitor. Tudo bem? E a forma, esse string de leitura do teclado é o stdin. Vamos até testar? Ele tem que funcionar, tem o getS e o fgetS. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar o scanf como comentário e deixar o fgetS. Vamos ver. Palavra. Ana Maria. Ele lê também. E vamos ver se ele... Paralelepípedo. Vou colocar várias letrinhas aqui só para passar dos 20. Sim, mesma coisa. Pode ser. Guilherme, funciona também com isso. Obrigada. Eu não tinha visto que você tinha colocado no chat, perdão. Mas é isso mesmo. Tá bem? Esse stdin poderia ser substituído pelo ponteiro que referencia um arquivo diferente, daria também. Mas teria que abrir o arquivo, indicar que você está abrindo para leitura e poderia entrar o ponteiro aí, sem problema nenhum. Ok? Então, mais uma possibilidade, né? Se vocês acharem que é mais fácil, acaba até sendo, né? Fica mais bonitinho escrito, só muda um pouquinho a ordem. fgetS, o identificador da sua string, a quantidade máxima de caracteres e stdin para quê? Para indicar que você está lendo da entrada padrão, que é o teclado. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Não diria tranquilinho, mas dá para entender, dá para entender. Maravilha. Mas calma aí. A senhora colocou o stdin porque ele está lendo do teclado, né? Do teclado, é isso Mas mesmo. teria como ele ler de outro lugar? Teria como fazer a leitura, por exemplo, de um arquivo de texto ou qualquer outro arquivo. E aí aqui entraria um ponteiro que indicaria o arquivo de onde eu estou lendo. Mas daí seria mais de um programa, né? Tipo, um trabalhando junto com o outro. Então. Não necessariamente, viu, Ângelo? A gente pode abrir arquivo de texto para tentar simular um banco de dados, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, tudo que eu estou cadastrando no sistema, antes de sair eu escrevo tudo num arquivo. E depois, quando eu retorno no programa, eu carrego tudo do arquivo, eu poderia fazer isso, trabalhando só com esse programa mesmo. Um programa e um arquivo de texto, um exemplo. E aqui entraria a referência do arquivo. Nesse caso, como ainda a gente continua lendo do teclado, a gente coloca esse stdin, que até respondendo a pergunta do Bruno, é um acrônimo, na verdade é uma abreviação de Standard Input. E é o que? A entrada padrão. E a entrada padrão é o teclado. Tudo bem? Ficou claro tanto para você, Bruno, quanto para você, Ângelo? Ficou sim, professor, ficou sim. Maravilha. E aí tem até uma outra operação, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu mostro só isso, a gente nem finaliza. Tô percebendo que vocês estão já meio cansadinhos, né? Não adianta nada. Eu vou mostrar só esse set buff para vocês, e daí na semana que vem a gente vê as funções de manipulação de string e a gente vê também que daí são as matrizes, que são as listas de strings. Mas deixa eu só mostrar um detalhezinho, eu paro de falar na cabeça de vocês, aí vocês já vão para um quase sextou aí. Pronto. Só mostrar um detalhe. Que olha só, um problema que a gente já encontrava com a leitura de caracteres. Vamos supor que o meu programa ele vai ler
A rua, que vai ter no máximo 31 caracteres de um endereço, e ele vai ler o número também. Mais um ainda, o bairro. A rua, número e bairro, com 31 também. Aí, provavelmente, né, para pedir para o usuário, aí a gente vai colocar, olha, qual a rua? Deixa eu só deixar aqui. Rua. Aí a gente vai ler em rua, no máximo 30 caracteres, belezinha. Na sequência, eu vou colocar aqui pedindo o número. Pedir o número e, como a gente já está acostumado, o scanf de um inteiro. E a gente vai colocar, olha só, pessoal, o e-comercial do int, ou de um único caractere, ou de um float, continua a mesma coisa. E-comercial número, porque é naquele endereço específico. E na sequência, a gente vai colocar para digitar o bairro. Peço o bairro, leio o bairro. Eu vou deixar, não sei o que vocês preferem, enfim, tanto faz. Scanf, eu vou usar só mais uma vez aqui, é bom que daí deixa os dois aqui para vocês. Até que seja dado /n e a gente vai colocar no bairro, certo? E no final a gente poderia até colocar o endereço completo, né? Olha, o endereço, um /n, eu vou apresentar uma string, que é a rua, vírgula, um inteiro, que é o número, traço, uma outra string, que é o bairro. Aí vai vir rua, número e bairro. Prontinho. Vou colocar para executar. E... Ai, palavra. Deixa eu colocar como comentário, que agora não tem mais. Rua, sei lá, é a Rua das Flores. O número é 12. Perceberam o que aconteceu? Ele não permitiu que eu digitasse o bairro, já apresentou para mim o restante. E daí o bairro veio doidão, né? Um caractere doidão aqui, porque na verdade ele tá pegando lixo de memória. Por que isso aconteceu? Né? Deixa eu colocar um /n aqui, 2 /n, para vocês verem bonitinho. Flores 10. Ele tá apresentando para mim que o endereço é flores, vírgula 10. Eu coloquei /n esquisito aqui. Endereço, rua, %d, o número. Enfim, o que está acontecendo? Era um problema que a gente já via com string, é problema de buffer. O nosso buffer de entrada, que por sinal é o nosso stdin, é o buffer padrão também, né, que é pelo teclado, o que está acontecendo aqui? Quando a gente colocou o fgets, coloquei, olha, tudo bem, lê a rua, enquanto, no máximo 30 caracteres. Só que o /n, que eu digitei no teclado depois de escrever flores, né, que era o número da rua, o nome da rua, o /n ficou lá. Tudo bem? Na sequência, a gente estava lendo um número. Beleza, ele entende que o /n não é um número, que era uma sujeirinha do buffer, pegou o número 12 e colocou na minha variável número. Só que depois de digitar o número, eu dei Enter também. E olha o que a gente está fazendo no scanf. Leia no máximo 30 caracteres até que você encontre um /n. Ele entende que o /n que ficou lá, vestígio do número, era uma sinalização que eu terminei de digitar. E aí, não tem como resolver esse problema? Tem. De uma forma geral, pessoal, uma boa prática até para não dar problema. Toda vez que a gente for fazer a leitura de uma string, até mesmo de um caractere, vamos fazer a limpeza do buffer antes, para não ter problema. Como que eu faço essa limpeza? Eu quero dizer que eu vou modificar o valor do buffer, setBuff. E aí eu preciso passar duas informações. Qual buffer eu quero acessar, nesse caso é o stdin, e para qual valor eu quero modificar. É para um valor nulo. Tudo bem? Eu vou colocar, então, antes dessa leitura da rua e antes dessa leitura de bairro. Vamos ver agora. A rua é Flores, o número é 12, o bairro é Centro. Agora sim. Não tô entendendo porque ele tá com /n. Não tô enxergando o endereço. Por cento.
muito estranho. Um barra N aqui mesmo. Centro. Na verdade é o seguinte, é o FGTS, é isso mesmo. O FGTS, na verdade, ele tá pegando, inclusive, o barra N. Professora, eu Marco, esqueci de falar. O FGETS, ele, em vez de colocar o barra zero, ele coloca barra N. coloca o barra N, Eu esqueci de te avisar, perdão, viu? imagina, ele tá pegando. Na verdade, acho que ele ainda sinaliza, Marcos, o final da string com barra zero. O que acontece é que o enter que a gente coloca na digitação, ele considera como integrante da string também. Então, provavelmente ali no final tem flores, barra N, barra zero. Porque o barra N é um caractere também. Certo? Bem, vou parar de falar. Até aqui tá tranquilo para vocês? Ficou claro? Já dá pra gente começar a utilizar a string para fazer manipulação ainda. O que a gente não tá conseguindo até agora, até esse momento, né, é utilizar agora várias strings sem ter que ficar criando separado. Dá para fazer isso? Dá, a gente vai utilizar as matrizes para isso. Mas não agora, porque daí não vai adiantar nada, né? Eu vou parar a gravação aqui.